Vamos falar agora um pouco sobre escoamento e a formação do escoamento em bacias de médio e de grande porte. Então a gente já falou sobre transformação chuva-vazão e a ocorrência do processo chuva-vazão em bacias de pequeno porte. Vamos falar agora um pouco de médio e grande porte. Então o primeiro ponto, quando a gente está trabalhando com esse tipo de bacia, é identificar, a gente vai ter que representar de forma mais detalhada o conjunto dos processos hidrológicos. Então a gente vai ter que representar em bacias de médio e de grande porte todos os processos hidrológicos mais relevantes, os processos hidrológicos mais relevantes que estão acontecendo na bacia. Então a gente vai ter que representar, por exemplo, a precipitação, vai ter que representar de forma mais explícita o processo de evaporação e de transpiração. A gente vai ter que representar de forma explícita, por exemplo, do total de chuva, quanta água vai se tornar escoamento superficial direto ou precipitação efetiva. A gente vai ter que quantificar qual vai ser a contribuição para o escoamento subterrâneo a partir da infiltração. A gente muitas vezes tem que quantificar o total de água que ficou armazenado na região subsuperficial do solo, onde a gente tem o solo não saturado. A gente vai ter que quantificar o processo de percolação profunda e identificar qual vai ser o armazenamento de água subterrânea no aquífero freático, onde você vai ter já o solo saturado. A gente vai ter que saber que existe uma relação entre essa água subterrânea com o rio. Uma parte dessa água subterrânea vai se tornar escoamento superficial direto e nós vamos denominar esse escoamento superficial direto de escoamento de base. Esse escoamento de base vai se juntar com o escoamento superficial direto e vai formar o escoamento que nós vamos acontecer nos rios. E esses rios então vão confluir, vão se juntar até chegar a um exutório final, que pode ser um grande lago, pode ser o oceano, etc. Então, na realidade, quando a gente está tentando representar, quando a gente quer simular os efeitos que vão acontecer em bacias de médio e de grande porte, a gente vai ter que representar esses processos hidrológicos e os estoques de água e os fluxos que vão acontecer entre eles e também a translação dessas vazões que vão acontecer nos rios, ou seja, muitas vezes a propagação dessas cheias nesses rios. Então vão existir diversos tipos de modelo que vão poder nos ajudar na representação desses processos. Alguns modelos são modelos de base física, onde a gente vai ter que ter um nível de detalhamento muito grande de todos esses processos, usar as equações de transporte de momento, conservação de massa, né, para poder representar esses processos. E existem alguns outros modelos que para médias e grandes bacias é o que é o mais usual, que são os modelos que a gente chama conceituais. Esses modelos conceituais se caracterizam por a gente ter estoques de água, que vão ser reservatórios, que vão representar o armazenamento no solo, o armazenamento subterrâneo, o armazenamento que vai acontecer na superfície da bacia e fluxos que vão estar associados a equações empíricas ou ao total de precipitação. Então, os modelos conceituais vão nos ajudar, então, a fazer esse tipo de representação para bacias de médio e de grande porte. E a gente vai ter aí, no final da disciplina, a oportunidade de trabalhar com alguns deles, notadamente o modelo SMAP, tá certo? Então, esses modelos eles vão quantificar a água que vai chegar a fluir ao rio, né? Então, a água que chega ao rio vai ser uma parcela dessa água que vai vir pelo escoamento de base, outra parcela vai vir pelo escoamento superficial direto. Existe uma outra parcela ligada ao escoamento subsuperficial, mas normalmente ela é relativamente pequena. Então, isso vai ser a vazão que vai chegar no rio. A vazão que chega pelo escoamento superficial direto ela é mais rápida e a vazão que chega pelo escoamento subterrâneo, que é aquela vazão de base que eu falei para vocês, é mais lenta. Então, os picos de cheia que vão acontecer na seção fluvial estão mais associados ao deflúvio direto, ao escoamento superficial direto. Enquanto as vazões mínimas que caracterizam um corpo d'água estão associadas ao escoamento de base. São aquelas vazões que vão acontecer depois que tiver cessado completamente as chuvas, quando a gente estiver já no período de estio. Então, essas vazões associadas ao escoamento de base, elas são importantes até para a gente poder definir o que vai ser um rio perene, intermitente, tá certo? Ou efêmero. O rio efêmero, intermitente ou perene é definido a partir desse escoamento de base. Rio que a gente não acontece nunca escoamento de base é chamado de efêmero. Rio que o escoamento de base acontece durante todo o período úmido e não acontece no período seco, é chamado de intermitente. E rio que durante todo o ano, no período úmido e no período seco, você tem escoamento de base, é chamado de rios perenes. Então, o lençol freático no rio perene está sempre acima do nível da cota do fundo do rio.
né? E no escoamento nos rios intermitentes ele oscila, no período o lençol freático fica acima da calha do fundo do rio, do nível do talveg, e no período seco ele fica abaixo, e finalmente os rios efêmeros ele está sempre abaixo, né? Então são mais pequenos córregos. Então a gente precisa ver isso, né? Então o escoamento superficial direto vai acontecer quando a intensidade da chuva for maior do que o total de infiltração. Então o escoamento superficial direto vai acontecer então. Se a intensidade da chuva for maior do que a infiltração, nós vamos ter um escoamento superficial direto. Isso normalmente a gente caracteriza com um nome bonito chamado de escoamento hortoniano, em homenagem a Horton, que depois vocês, no decorrer da disciplina, vão ouvir várias vezes o nome desse hidrólogo que deu origem a esse tipo de definição do escoamento. Então, o escoamento de base, então, eu já expliquei para vocês. Outro conceito importante que vai acontecer nessa seção fluvial é o conceito de hidrograma. O que é um hidrograma? O hidrograma é um gráfico que relaciona a vazão com o tempo. Então, a gente vai ter a vazão numa seção fluvial, ela vai modificar-se no tempo. E essa curva que descreve a modificação da vazão com o tempo é chamada de hidrograma. Então o hidrograma ele vai ter um momento que a gente vai ter a subida desse hidrograma, ou seja, aquele escoamento superficial, aquele runoff superficial, escoamento superficial direto, vai fazer com que haja um aumento vertiginoso da rampa, né? Vai ter uma rampa íngreme de subida do escoamento superficial direto, e depois disso o escoamento superficial direto começa a diminuir, e a gente vai ter então nesse hidrograma basicamente o escoamento de base. Tá certo? Então a gente vai ter rios onde a gente vai ter então picos, que estão associados a esse escoamento superficial direto, e depois, quando acaba-se a precipitação e o escoamento superficial direto, ele vai começar a diminuir, e essa diminuição a gente denomina de curva de recessão, e nessa curva de recessão a gente vai ter só escoamento de base, né? Então o hidrograma é um conceito extremamente importante, né, que vai representar então essa relação entre vazão contra tempo. A gente pode pegar esse hidrograma para um evento específico, pode pegar um hidrograma para o período de um ano, ou um hidrograma para períodos maiores. O Jaguaribe, por exemplo, tem uma curva de recessão muito rápida, né, como vocês estão vendo na seção de Iguatu. Em 20 dias, às vezes em 80 dias, 90 dias no máximo, o rio ele chega a secar. Então ele tem uma curva de recessão rápida, você saindo de vazões mais elevadas para vazões mais baixas. Por quê? Porque a capacidade de armazenamento subterrâneo, que esse reservatório subterrâneo que alimentaria o escoamento de base, é relativamente pequeno. O mesmo não ocorre no São Francisco. O São Francisco tem um pacote sedimentar muito maior e por conta disso é que ele é um rio perene, que ele vai armazenar a água subterraneamente e vai liberar essa água que ele armazenou subterraneamente aos poucos para o rio através do escoamento de base. Isso vai fazer com que ele atravesse todo o período de estio com vazões importantes. Tá certo? Então, basicamente, são esses aí alguns conceitos importantes que a gente tem que guardar quando a gente está falando em bacias maiores e rios, esse conceito de hidrograma, e a gente tem que fazer, então, uma simulação utilizando modelos hidrológicos conceituais que vão representar esses processos hidrológicos na bacia.